Bom dia novamente, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo a gravação. E hoje temos mais uma aula especial. Né? As aulas de agosto estão sendo especiais, todas voltadas para a terapia do esquema, para a gente comemorar a nossa formação. Então, hoje a gente está falando de estilos de apego, como construir ou reparar a ponte com o paciente. A gente já tem batido um pouco na tecla do estilo de apego, já tem um tempo, então eu espero que vocês consigam contribuir mais nessa aula, já que eu sei que vocês já estão craques nesse assunto, né, minha gente? Aí vamos embora. Se ele for, né? Ah, ele foi 2 vezes. Foi. O objetivo da nossa aula, primeiramente, mostrar como os estilos de apego aparecem na clínica, saber identificar resistências e rupturas que podem surgir na relação terapêutica e oferecer estratégias práticas e falas prontas para manejo e reparo. Então, muito simples. Como identificar, como esses estilos vão interferir na relação, o que ele pode causar e o que a gente faz quando acontecer essas rupturas e essas resistências, certo? Bem prática, bem direto ao ponto, para a gente não enrolar, que a gente sabe que o que vocês querem aqui realmente é entender, tá bom, Camila, e o que eu faço com isso? Mas vamos revisar aqui um pouquinho, que a gente já falou em outras aulas, é o mínimo que a gente precisa saber da diferença de um estilo para o outro. Apego seguro é aquele estilo ideal, que a gente gostaria muito que todo mundo tivesse, mas vai ser raro e vai ser o nosso objetivo na terapia. Né? Que é aquela pessoa que ela consegue identificar e expressar seus sentimentos, assim como ela também consegue identificar o sentimento de seus parceiros. Então, ela tem uma inteligência emocional muito apurada. Já o apego ansioso é aquele tipo de pessoa que ela vai temer a rejeição e abandono e ela vai acabar fazendo qualquer coisa para evitar isso. É um tipo de paciente que, na relação, ele vai demandar muita atenção, ele vai sufocar a relação terapêutica. Então, é aquela pessoa que, assim, você viu ela hoje, amanhã ela já está mandando mensagem querendo saber quando é que é o próximo encontro, por que a gente não pode se ver todo dia? É esse paciente aí. Apego evitativo já é completamente o oposto. Ele vai ter dificuldade de se abrir e demonstrar vulnerabilidade, porque ele se sente ameaçado com a intimidade. Então, vai ser aquele paciente que vai ter dificuldade para falar, que vai ter dificuldade para trazer as demandas dele, e você vai sentir que não vinculou direito, que tem ali um bloqueio. E, por último, o apego desorganizado, ele vai oscilar entre esses últimos dois, né? Uma hora ele vai estar demandando demais, outra hora ele vai estar evitando e se afastando. Então, ele vai brincar um pouco e vai gerar uma confusão por conta disso. Tá? Isso aqui é o mínimo que a gente precisa saber para começar a trabalhar. Mas, assim, gente, não é diagnóstico, é mapa de vínculo. Ou seja, é para a gente conseguir se guiar dentro da nossa terapia, dentro de como a gente vai... como vamos manejar tudo isso. Resistências e rupturas. Eu sei que resistência vocês já ouviram falar, mas alguém sabe exatamente o que é uma ruptura? Vou até tirar daqui para tirar essa resposta. Alguém se arrisca? Agora até a câmera da assessora fechou. Alguém se arrisca a falar o que é uma ruptura, minha gente? Bom, ruptura lembra romper algum tipo de relação, algum laço, algum, sei lá, enfim, uma ruptura entre duas pessoas significa romper uma quebra, né? Como disse a colega ali. Uma quebra Muito bem. Uma quebra de, de acordo, de contrato, de amizade, enfim, essas coisas. perfeito. Vou até voltar aqui. Eu trouxe até essa ilustração de uma rachadura para ilustrar realmente a ruptura, que é isso. É uma quebra temporária. Já vou explicar. É uma quebra temporária, é você ter ali prejudicar a relação que vocês têm. Deixa eu até ver aqui a pergunta da Paula. Uma ruptura é quebrar um estilo de apego que o paciente tem para outro estilo de apego? Não. Isso aí é um objetivo, certo? O objetivo da terapia também é fazer com que o paciente saia do estilo de apego que ele tem ali, que é inseguro, para um apego seguro. Então, sei lá, ele é ansioso, a gente vai tentar fazer com que ele seja um apego seguro, um desorganizado, enfim, porque isso vai ajudar nas relações dele. Isso não seria uma quebra. A ruptura, a gente está falando da relação terapêutica em si. Então, houve ali algum acordo, algum combinado que foi quebrado. Só que o que eu quero que vocês entendam desde o início.
rupturas vão existir. Uma hora ou outra, o seu paciente ele vai se frustrar, ele vai se incomodar, e a relação de vocês vai ficar estremecida. Assim como isso acontece em qualquer relação que vocês vão ter fora da terapia. Quer dizer que vocês nunca brigaram com um amigo, com o pai, com a mãe, com o filho. Existem coisas que acontecem ali que acabam rompendo ou quebrando, né, rachando aquela relação. Porém, o que eu quero que vocês entendam é que, apesar de ser algo que vai acontecer, não tem que ter medo, mas a gente tem que saber como manejar. E é uma coisa que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje. Porque o que vai definir se a relação de fato vai se quebrar e se romper realmente ao ponto de não ter mais como ter relação, é como que vocês vão manejar essa ruptura. Então, assim como a resistência, a gente não tem que temer, não tem que ter medo disso, mas temos que saber como manejar. Então, a resistência é uma proteção contra a vulnerabilidade. Isso aqui eu acredito que todo mundo saiba, né? Como que a resistência vai aparecer ali na terapia. É um paciente que ele evita, que ele falta, que ele atrasa pagamento, né? Que vocês começam a falar de um assunto, ele vai para trocentos outros assuntos e não entrega o que você queria. E também existe esse tipo de paciente que foge falando, né? Você pergunta A e ele responde o alfabeto inteiro, menos A. E aí você está crente que ele é um paciente que se abre, mas ele está falando de tudo menos o que ele necessitava. E a ruptura vai ser essa quebra temporária mesmo, é uma rachadura ali no vínculo terapêutico. Como que a gente vai perceber ela na relação? Aqui alguns exemplos. Faltas e cancelamentos excessivos, silêncio prolongado, mudança de assunto constante, minimização de problemas. Então, você está vendo que algo está mobilizando ali seu paciente, mas ele nega a todo ponto que ele esteja mobilizado por isso. E teste de confiança, que é aquele paciente que parece que está te testando o tempo todo, que ele fica jogando bombinhas para ver se você pega. Como que você vai reagir? Nesse sentido de, será que ela vai me aguentar? Agora a gente vai ver como que isso vai aparecer, como que essas resistências vão aparecer em cada um dos apegos. Percebam que agora, a partir de agora, a gente não vai falar mais de apego seguro, porque apego seguro, ele é funcional. Então, não vai existir esse tipo de resistência lá, certo? O paciente ele pode ter até uma dificuldade de falar alguma coisa, mas ele acaba falando. A resistência a gente vai focar agora nos apegos inseguros, ansioso, evitativo e desorganizado. Primeiro, o apego ansioso. Como que ele vai provocar uma ruptura? Ele liga fora das sessões, ele anseia por respostas prontas. Então, vai ser aquele paciente que vai chegar para você com uma situação e ele quer que você fale para ele o que ele deveria fazer, o que você acha, o que você faria. Ele vai sempre estar aqui buscando para você falar. E se você joga de volta para ele, ele acha ruim. Eu tive uma paciente que ela sempre falou assim, tudo que eu falo para você, tudo que eu te pergunto, você joga pergunta de volta, que saco. Eu sim, porque eu não vou te responder, não. Quem tem que responder é você. Mas era uma paciente que demandava e que ela buscava realmente a terapia como se fossem as respostas ali da vida dela. É um paciente que vai te pedir sessão extra. E assim, não é todo paciente que pede sessão extra que ele vai ser ansioso. Mas quando ele pedir sessão extra, você vai ver que era um problema que poderia ter esperado até a próxima sessão, que ele poderia sim ter manejado, porque ele já estava apto para isso, mas ele vai pedir sessão extra por quê? Porque ele quer que você fale o que ele deveria fazer, mesmo ele sabendo o que ele deveria fazer. E ele não se vê sem a terapia. Então, vai ser aquele paciente que vai te falar que, olha, você vai ficar comigo até o final, não vou sair daqui, nem fala em alta, você começa a falar que ele está melhorando e não. Por que você está querendo dispensar? Ele não quer sair da terapia de jeito nenhum. E aí já começa a beirar uma certa dependência do psicólogo. O apego evitativo, como eu falei, ele vai ser o oposto do ansioso. Então, o ansioso ele fala demais, o evitativo ele é curto e grosso. Como que foi essa semana? Foi bem. Como está seu relacionamento? Normal. E o trabalho? Mesma coisa. Vai trazer respostas genéricas, vai ser monossilábico, vai ser aquele paciente que você vai chegar na supervisão e falar assim, Camila, não faço ideia de como fazer esse homem falar. Tudo para ele tá bem, tudo para ele tá bom, ele nunca traz uma demanda. Eu pergunto as coisas, eu não sei nem mais o que falar para ele, eu vou dar alta.
E, ao mesmo tempo, ele vai ter faltas em cancelamento em excesso, principalmente quando vocês tocarem num assunto sensível. Por mais que ele saiba que ele precisa trabalhar aquele assunto. Então, às vezes, é um paciente que chega falando que ele quer melhorar a relação dele com a esposa. E aí você começa a falar sobre a relação dele com a esposa, ele começa a faltar. É batata. Você tocou ali na ferida, o paciente some. Já o desorganizado, como eu falei, ele vai oscilar entre esses dois. Então, uma hora ele vai estar demandando muito, vai estar aqui implorando, por favor, vamos fazer uma sessão extra, me responde, o que eu preciso fazer? Outra hora ele, não, nem preciso. E aí falta, aí some. E vai ser esse tipo de paciente também que vai criar aquelas situações que eu falei como se fosse teste. Né? Ele vai criar conflitos ali para ver se você aguenta o rojão, se você vai ser reativo ou não. Então, assim, percebe que cada um deles, de sua determinada maneira, eles vão acabar afetando a relação terapêutica e, com isso, também podem provocar uma contra-transferência, porque é muito fácil você começar a se irritar com um paciente desse. Qualquer um desses aqui. É muito fácil você começar a ter ódio do paciente. Meu Deus, toda hora essa pessoa me manda mensagem. Ó, a Gabi falou que ela tem uma paciente que ela é assim, quando ela precisa, ela vem, aí resolveu, ela vai embora. Deu um problema na vida dela, aparece, ai, pelo amor de Deus, uma sessão extra, vamos ficar aqui mais um pouquinho, me ajuda, né? Resolveu, some 2 semanas. Cadê a paciente? Você não sabe nem se está viva mais. Aí depois volta, ai, estava ocupada, estava sem tempo, nem vi o meu WhatsApp. Só a resposta genérica. Tá, beleza. Entendemos, então, o que são essas existências, como que elas... O trabalho estava consumindo. Como que são essas existências, como que elas vão se apresentar ali. O que a gente faz, então, frente a essa resistência? Primeiro de tudo, minha gente, eu já falei isso várias vezes, quem me conhece sabe, mas eu vou repetir até porque tem pessoas novas aqui. Psicólogo não é para ser reativo. Tá? Então, primeiro de tudo aqui, não é entrar... você não pode entrar no jogo deles. O paciente está sendo chato, insuportável, você não pode soltar com esse paciente. O paciente está cancelando sessão após sessão porque ele está resistente contra um assunto que vocês estão falando, não é agora que você vai pegar e colocar limite para ele. Que você vai pegar e falar, então a gente não vai ter mais terapia. Porque dependendo do paciente que você está trabalhando ali, você está reforçando um esquema. Por exemplo, esquema de abandono, que é a pessoa que ela acredita que ela vai ser abandonada, e se ela não for, ela vai abandonar. Aí ela começa a faltar na terapia, a cancelar em cima da hora, a atrasar pagamento, porque ela quer que você abandone ela. E você vai lá e fala, estamos encerrando o processo. Muito que bem. Agora a gente acabou de reforçar o esquema de abandono dela. Então, a nossa profissão é muito difícil, porque não dá para ser preto no branco. O paciente faltou, quebrou um contrato, a gente vai acabar a terapia. O paciente está exigindo demais, eu vou colocar limite. Não dá para ser tão simples assim. Eu preciso, antes de tudo, analisar, conceituar. Então, não entre no jogo deles, não é para responder com dureza, não é para evitar o tema, não é para reforçar aquilo que está ocorrendo ali. Deixa eu ver o que a Paula perguntou. Eu posso falar assim, que no tempo que ela quiser falar sobre o que incomoda, aí trabalhar? Sim, a gente pode fazer acordos com o paciente. Se está havendo ali uma resistência muito grande em entrar em algum assunto, a gente pode fazer acordos. A Gabi até já falou aqui, eu vou trazer o que ela falou antes, que na sessão com ela, o que ela faz? Ela faz um acordo de caixinha. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui. Quando você vê que não está aguentando mais, ou eu perceber que você não está aguentando, mas você não está conseguindo dizer, a gente pega esse assunto, coloca na caixinha e fecha. Eu preciso também ceder, minha gente. Não posso reagir da mesma maneira que as outras pessoas na vida desse paciente reagem, senão eu estou reforçando. Percebeu isso? Primeiro momento, não entra no jogo. E depois que passar, você vai nomear. Você vai psicoeducar. Quanto mais o paciente entender quais são as resistências dele, como que ele resiste à terapia, o que ele pode fazer para isso não acontecer, melhor. Certo? Então, a gente vai nomear esse padrão com cuidado.
A Leandra falou, tem um paciente com apego ansioso, quando ele não me manda mensagem, ele fica procurando resposta no chat GPT ou vídeos no Instagram. Só que aí ele fica mais ansioso quando faz isso, mas sempre responde de boa o que ele me pergunta. O paciente com apego ansioso, ele vai atrás de quem puder dar ali a solução para ele. Por isso que o chat GPT, às vezes, pode ser, às vezes não, né? Ele é um pouco perigoso para esse tipo de paciente, não só o chat, qualquer IA. Porque o pessoal que está usando IA como terapia, primeiro, já não está muito bem se você está procurando uma IA para isso. Segundo, não vai dar certo nesse sentido. Por quê? Porque a IA ela foi feita para concordar com você em tudo. E se aí esse paciente está maluco, no surto, achando que todo mundo está contra ele, a IA vai dar razão para o paciente. E vai reforçar isso. Então, é muito perigoso. Eu já tento fazer acordos com meus pacientes que eu vejo que tem um apego ansioso, de não usar Google, de não usar IA, de não ficar procurando coisa no Instagram. Eles ainda fazem um pouquinho, fazem, mas eu tento ali, olha, não vão por esse caminho, porque você percebe que a longo prazo você fica mais ansioso do que quando você começou, e aí vem a parte que eu falei da psicoeducação. Você vai validar essa função protetiva. Então, assim, olha, fulano, você tem esse apego ansioso, e eu entendo que no passado isso funcionou, isso te protegeu, isso fez com que você se sentisse seguro, que você se sentisse pertencente, mas você percebe que hoje, na verdade, está fazendo o contrário, que está te afastando das pessoas com quem você se importa? Porque isso é uma coisa que a gente precisa explicar para o nosso paciente. As crenças, os esquemas, as estratégias de comportamentos, tudo isso um dia funcionou. Se não tivesse funcionado, ela não tinha se instaurado. No início, quando algo aconteceu, uma situação traumática, uma situação que demandou ali muito do paciente, ele precisou utilizar isso como estratégia. E funcionou. Hoje, já não funciona mais. E é isso que ele tem que entender. Para quê? Para também não se culpar. Para também não ir para aquele lado, então, tá vendo? Sou eu que faço isso, sou eu que estrago a minha vida, sou eu que. Entendeu? A gente precisa psicoeducar para o paciente entender que é uma estratégia que eu também tenho, que a Leandra tem, que a Cícera tem, que todos nós temos. O problema não é ter estratégia, o problema não é ter esse estilo de apego. Sendo bem TCCista, o problema é o que eu faço com eles. Eu vou continuar aqui vendo o que me machuca ou eu vou tentar mudar? A Leandra falou que fez isso com ele também, de acordo. Ele não procurar resposta se afastar das redes sociais por um momento, mas ele fica muito ansioso e não resiste. Aí precisa analisar, Leandra, o que ele poderia fazer no lugar de buscar essas respostas. Talvez trabalhar a regulação emocional dele para que ele consiga regular de uma outra forma. Tá? Dá uma olhada nisso depois. Enfim, não entra no jogo, nomeia o padrão, valida a função protetiva, explorar sem forçar. Então, a gente vai trabalhar isso, mas, como eu falei, no tempo do paciente. Podemos falar sobre o que fez com que você preferisse não vir na última sessão? Eu já falei aqui que eu tenho uma paciente que ela oscila, ela demanda demais e de repente ela fala que ela não quer mais terapia. Ela já falou para mim 2 vezes que não quer mais terapia, e nas 2 vezes eu falei, te autorizei? Você não vai sair. Vamos conversar. E aí eu pegava, marcava uma sessão com ela e a gente conversava sobre isso. E toda vez que a gente conversava sobre isso, ela percebia que ela estava querendo fugir porque ela achava que não estava melhorando, que não estava adiantando, porque ela tem uma crença de que ela não vai mudar, que ela vai ser assim sempre. Que eu sempre vou ser essa pessoa, que eu sempre vou ser ruim, que eu nunca vou prestar. Né? Aí a gente conversava sobre isso, eu mostrava para ela que, na verdade, ela estava melhorando sim, mas que ela estava exigindo demais dela, acolhia, ela chorava e falava, vai, que bom, Camila, que você está aqui. Semana que vem de novo? E não saiu da terapia. Mas falo que a primeira vez que eu fiz isso é porque eu fiquei com raiva, que ela estava demorando demais que sair da terapia, eu falei, não vai sair. Porém, deu certo. E manter a consistência. Então, postura, horário, limites. A gente precisa ser consistente com o nosso paciente, certo? Tudo isso aqui vai nos ajudar a enfrentar a resistência do paciente. Deixa eu ver minha água aqui. Pronto. Como eu sei que vocês gostam de coisa prática,
Eu trouxe aqui 6 exemplos, um para cada estilo de apego, para a gente ver o que a gente faz ali na hora H, na hora que o negócio pega fogo. Então, primeiro caso é o paciente evitativo. A situação: o paciente está faltando repetidamente e diz que ele esqueceu a terapia. E vamos falar a verdade, é um paciente que às vezes ele já está há mais de um ano na terapia, o horário nunca mudou, e aí do nada ele passou a esquecer esse horário. Você sabe que não é isso. O que a gente faz? Primeiro passo: reconhecer o padrão sem julgamento. Notei que nas últimas semanas você faltou algumas sessões. Isso não era uma coisa que vinha acontecendo. O que está acontecendo? Conectar com segurança emocional. Será que isso pode estar ligado a algo que tocamos e você ficou desconfortável? Será que isso que aconteceu está ligado ao assunto que a gente abordou na última sessão em que você não faltou? Dá uma de louca, né? Dar opções de aproximação gradativa. Já que você está vendo que realmente foi isso, o que você acha da gente ir falando sobre isso por partes? Ou então começar com algo mais leve, com algo mais fácil, com algo que você consiga falar. E você vai me sinalizando. Se você vê que está ficando muito incômodo, você me avisa, a gente para. Como eu falei, faça um acordo com o seu paciente. Não é para forçar. Não é para... Ah, mas ele está resistente. Meu amor, se ele está resistente, é porque ele está se protegendo. Se o seu paciente não fala sobre um assunto ou tem dificuldade de lembrar de algum assunto, tem um motivo para isso. Nada que o cérebro faz é sem motivo. Lembra, se é uma defesa, é porque precisa proteger de algo. E aí, como eu falei, eu não posso entrar nisso sem antes proteger o meu paciente, sem antes garantir que ele está num lugar seguro. Eu, inclusive, quando vou começar a entrar em assuntos que eu sei que são mais dolorosos para o paciente, antes dele demonstrar resistência, eu já aviso, olha, a partir de aqui, a gente já trabalhou tudo que a gente poderia trabalhar, agora a gente vai entrar nesses assuntos que você sabe, esse, e eu sei que te machuca. Então, eu quero que você saiba que vai doer, vai ser incômodo, vai ser desconfortável, mas tá tudo bem, porque eu tô aqui e eu vou no seu ritmo. Eu já aviso antes, primeiro para dar a chance dele começar a fugir antes, para ver se ele vai ter esse tipo de resistência, porque aí ele não me pega de surpresa. E segundo, porque eu estou demonstrando segurança. Ele está seguro comigo, ele pode confiar em mim. Eu não vou forçá-lo, assim como as outras pessoas forçavam. Então, faça combinados com o seu paciente, né? Usa lá a ferramenta que a Gabi ensinou da caixinha. Ah, tá muito pesado? Vamos guardar de volta na caixinha, tá tudo bem. Por outro lado, temos aqui o caso prático do paciente ansioso. Isso aqui eu acho que todo mundo já teve. É o paciente que ele fica mandando mensagem entre sessões, pedindo validação constante. Gente, tem paciente que faz um negócio desse, que ele me manda tanta mensagem, que nem meu marido me manda tanta mensagem assim. Eu fico até chocada. A pessoa querendo saber o que eu estou fazendo, me responde. Olha, é terrível. A Radassa tá rindo, mas é verdade, Radassa. Você sabe que eu sei que você já teve paciente assim. A pessoa parece até que é teu namorado, toda hora ali, ó, mandando mensagem. Ai, por que você não me respondeu? Amor, tô trabalhando. Tá bom, Camila, o que eu faço? Primeiro de tudo, vamos validar essa necessidade. Olha, eu entendo que esse assunto tá mexendo contigo, né? Foi algo pesado que aconteceu. Eu tô vendo que isso que mexeu contigo, que mobilizou, que você ficou sensível. Eu percebo isso. Mas aí eu vou reforçar os limites de forma segura. Só que, assim, justamente por ter remexido muito com você, eu acho que o ideal seria a gente falar sobre isso na sessão. Porque aí eu consigo entender melhor, eu consigo te dar toda a atenção que você necessita. Então, eu quero garantir que a gente possa falar disso com calma na próxima sessão. E aí, como eu falei, você cria recursos internos. Técnicas de autorregulação, escrita terapêutica, exercício de respiração. Por quê? Porque o paciente com apego ansioso, ele vai ter muita dificuldade de se regular. Lembra, ele não consegue identificar as emoções dele, ele não consegue expressar de uma forma funcional, então ele também não vai conseguir lidar com essas emoções. Se eu só imponho o limite, falo assim, eu não respondo mensagem de paciente fora do horário, eu simplesmente larguei a mão dele, ele ainda está em crise, ele ainda está mobilizado,
ele ainda está em surto, só que agora você não está vendo. E aí corre o risco do paciente se sentir abandonado, de se sentir não visto, de mais uma vez alguém negligenciar a necessidade dele, porque lembra, pessoas com apegos inseguros, né, principalmente o ansioso, os pais não conseguiram suprir as necessidades emocionais daquela criança. Se você simplesmente larga a mão, coloca o limite e fala assim, não, eu não respondo mensagem, ou você traz aqui na sessão ou você não traz, você pegou aquela criança que foi negada, jogou num quarto e falou assim, se vira. Você fez a mesma coisa que os pais dele fizeram. Então, eu tenho que colocar limite? Sim, eu não falei para você ficar respondendo toda hora. Tanto que, quando você responde, você já induz ali que você vai falar sobre isso na sessão. Mas eu preciso que esse paciente consiga se regular sozinho. Então, eu vou colocar técnicas de autorregulação, de respiração, uma escrita terapêutica. Uma coisa que eu consegui fazer com alguns pacientes foi tanto escrever, eles escreviam ali, tinha um caderno para ir anotando o que acontecia. Outros, eles gravavam áudios e depois eles me mandavam esse áudio picotado. E aí eu passo de acordo. Olha, você quer desabafar? Me manda, mas eu só vou te responder no dia da sessão. Caso algo muito grave aconteça e você queira que eu responda, você me avisa. Mas se for algo só para eu saber, você vai jogando ali. E tem funcionado. Ele está com um monte de demanda lá e chega só no dia da sessão que eu vou responder na sessão com eles. Mas, enfim, isso é um acordo que eu fiz, porque meus pacientes também não são tão sem noção. Se o seu paciente for um pouco mais sem noção, talvez isso não vai ajudar, porque ele não vai saber diferenciar o que é emergência e o que não é. E aí a gente vai focar muito mais nessas técnicas de autorregulação, certo? E, por último, o desorganizado. Então, chegou lá teu paciente, estava demandando, estava buscando, depois ele criou um conflito ou ameaçou sair da terapia. Igual a paciente que eu falei. Primeiro de tudo, o que você vai fazer? Mantenha a consciência e calma. Não é para você ser reativo. Não é para você falar, então tá bom, você está saindo da terapia, tchau. Bom sucesso para você. Não. Não fique bravo. Não fique irritado. Não xingue seu paciente. Não bloqueie seu paciente. Não deixe ele embora. Primeiro você mantém a sua calma. Depois você vai reconhecer essa oscilação como um padrão de apego. Então, parece que às vezes você quer estar aqui e outras vezes não. Sentido? Você percebe isso também? Podemos explorar isso? O que acontece que você oscila? Que uma hora você está querendo a terapia e outra hora você foge. E aí a gente vai modelar com segurança e previsibilidade. Então, cumprir o que combinar, validar a experiência, certo? Demonstrar para o seu paciente que ali é um lugar seguro. Como eu falei, o paciente está ameaçando sair da terapia, tenta conversar com ele. Eu já usei essa estratégia várias vezes, com vários pacientes diferentes. Inclusive, uma recentemente até me falou, Camila, pela primeira vez um psicólogo fez isso comigo, porque eu já tinha saído antes de uma terapia desse mesmo jeito e ela simplesmente só me deu tchau. Quando você falou que queria conversar comigo, mas não para mudar minha cabeça, mas sim porque não queria que a gente encerrasse de qualquer jeito, eu me senti vista. Eu me senti segura. Eu senti que você se importava comigo. E realmente eu não falei assim, vamos conversar para você não sair. Não, eu falei, olha, se você quiser sair depois dessa conversa, eu vou aceitar. É a tua decisão. Mas antes de você sair assim abruptamente, vamos conversar? Para pelo menos a gente encerrar esse ciclo? Tanto que eu não sabia que ela ia continuar até o final. E eu literalmente perguntei no finalzinho, eu falei, tá bom, o que você vai decidir então agora que a gente conversou? E aí ela decidiu continuar. Eu estava realmente esperando que ela ia terminar ali. Gabi até sabe que eu contei para ela que foi uma paciente que me ativou muito. Mas eu consegui manejar desse jeito. Então, eu não fui lá querendo mudar a cabeça dela. Eu fui lá achando que realmente ela ia sair da terapia. E no final, foi justamente por eu não ter tentado nada, mas por ter ouvido ela, por ter dado mais uma oportunidade para ela falar abertamente, que ela continuou. Me ativou horrores. Gabi, foi uma coisa muito engraçada. Eu estava no PV da Gabi aqui falando, pelo amor de Deus, ela vai sair da terapia, e não sei o quê. E eu toda mobilizada, porque era uma paciente que eu gostava muito, que eu gosto muito até hoje, ela está comigo até hoje.
E ao mesmo tempo, aqui, toda assustada com a Gabi e com a paciente, assim, tudo bem, eu entendo. Eu sei que tá difícil. Duas Camilas totalmente diferentes. Depois que passou, eu falei para ela que ela me ativou, ela deu risada, ela, nossa, não parecia. Eu falei, para você ver como eu sou ótima atriz. Porque eu falo também pro paciente, olha, isso aqui mexeu comigo. Mas eu entendi que não era sobre mim, era sobre você. Então, eu foquei em você. E aí, novamente, reforça ali o vínculo que a gente tem. Pessoal, tá fazendo sentido até aqui? Vocês estão com alguma dúvida? Tá fazendo sentido. Alguma dúvida, Cícera? Não, eu tive uma dúvida lá atrás, ia falar, e acabou que eu esqueci. Eu disse, daqui a pouco eu pergunto. Eu esqueci a dúvida. Era Olha, me alguma, interrompe. era alguma coisa do apego. Aí eu esqueci. Deixa eu lembrar, quando eu lembrar eu pergunto. Viu? Gente, me Camila, interrompe. Oi, pode falar. Camila, uma pergunta. Passa. É claro que a gente sempre tem. O que é que faz? Qual é a estratégia? O que é que faz o paciente não voltar após a primeira sessão? O que é que repele o paciente? Muita coisa. Muita coisa Pode, mesmo. Mas pode ser até a cara da gente. pode ser Tem até a muita cara gente. da gente. Não, de Pode. verdade, Pede. Ó, vamos do princípio. O paciente ele vai voltar na segunda sessão se ele vinculou. Só que para ele vincular, depende de várias coisas. Primeiro de tudo, o que a Cícera falou, é a relação real. É o santo bater ou não. Eu olhar para a cara da Elizabeth e falar assim, nossa, eu acho que ela é legal, que ela é bacana, acho que ela entende o que ela está falando, vou continuar aqui. Ou então, o Uhum. contrário, você olhar para aquele. A gente faz isso. Vamos falar a verdade que a gente fica no Instagram olhando os outros psicólogos e fala assim, nossa, mas eu nunca iria para uma sessão com esse daqui, ó. Eu não queria, não porque a pessoa é ruim, mas porque não é teu estilo. Gente, eu vou parar de apresentar enquanto eu respondo, porque deu um bug ali no negócio, mas eu já volto, tá? Mas, enfim, tem a relação real, certo? Que vai fazer com que o paciente vincule ou não, que é realmente o santo bater ali com a sua cara, ele gostar de você. E isso tem a ver com a tua aparência, com as tuas características, com a tua forma genuína de ser. Com a tua Mas também idade. tem com a tua idade. Então, por exemplo, eu não tenho pacientes mais de 50 anos. Porque eles olham para mim e falam assim, ah, é tão novinha, sabe nada da vida ainda. E a Não minha vai me maioria ajudar. é mais de 50. A maioria meu é mais de 50. Ou seja, porque eles se identificam com a minha idade. Sim, e aí o pessoal da minha idade fala assim, poxa, como que eu vou falar das minhas coisas para alguém que tem idade para ser minha mãe? Vai parecer que eu estou desabafando com a minha mãe aqui. Tem coisa que ela não deveria saber. Então, tem E isso também, tem a idade, tem o sexo. Então, o paciente homem tem um pouco mais de dificuldade para vincular com uma psicóloga mulher e vice-versa. Quando vocês, mulheres, vão procurar psicólogo, vocês primeiro procuram uma mulher. É muito raro ir atrás de um homem. Então, tudo isso vai pegar. Mas tem a parte também da aliança terapêutica, que é o quê? Eu consegui mostrar para o meu paciente que existe um método, que existe um plano de tratamento ali, que o objetivo dele é alcançável, que tem objetivos nessa terapia. Por isso que na primeira sessão, além de eu tentar entender esse paciente, eu preciso mostrar para ele, olha, o seu problema é depressão, tá? Eu analisei aqui, então realmente é o que você está imaginando, você está num momento depressivo, mas fica tranquilo, já trabalhei com isso, a gente vai fazer isso, isso, isso e isso. Porque também, quanto mais o paciente entender o que está acontecendo na terapia, quais são os objetivos e como vocês vão alcançar esses objetivos, mais confiança ele vai ter em você e no processo. E quanto mais confiança ele tiver, mais engajado ele vai ter. Ele vai ser. Por quê? Porque geralmente quando o paciente sai, né? Geralmente não, mas um dos motivos do paciente sair da terapia é porque ele acha que não está indo para lugar nenhum. E por quê? Porque muitas vezes a terapia está solta. O paciente não entendeu o que ele está fazendo ali. E aí ele para. Então, assim, existem vários aspectos que a gente precisa analisar
Mas primeira sessão, a gente precisa entender se eu estou conseguindo validar e acolher esse paciente, se ele está se sentindo seguro, se aquela primeira sessão já trouxe ali um certo alívio. O que vocês precisam buscar nesse primeiro momento é alívio. Pelo menos alívio dele poder falar. Pode até não ser alívio dos sintomas, mas ele saiu mais leve porque ele conseguiu falar o que ele precisava. E ele saiu entendendo como que vai ser o processo terapêutico. Então, qual é o objetivo, como que vocês vão alcançar, quais são as metas e quais são as técnicas e ferramentas que vocês vão utilizar. Em geral, né? Para você pegar o plano de tratamento e tacar na cara dele, não. Basicamente, o que a gente faz até com o médico. Quando você vai numa consulta com o médico, você quer saber o que você tem, o que você faz para lidar com isso, qual que é o plano de tratamento? Vai ser remédio? Eu vou ter que fazer mais exames para entender? Ele já tem uma hipótese diagnóstica? Ele parece que ele já trabalhou com isso? Ele demonstrou segurança do que ele está falando? Ele tem uma cara legal? Ele é legal? Porque já parei de médico porque era grosso. Era ótimo, mas era grosso, ignorante, eu não quis continuar. Então, tudo isso vai impactar. Ô, Beth, eu já achei algumas vezes o paciente veio a primeira vez e não voltou mais. E qual é o pensamento? Primeiro, eita, eu disse alguma besteira. Eu devo ter falado alguma coisa que ele não gostou, sabe? Já tive várias vezes esse pensamento. E depois, recentemente, tem voltado uns 3 pacientes, sabe? Assim, veio primeiro, eu não vou voltar porque tive algum problema. Eu achei que o problema era comigo, mas também deixei para lá, porque eu agora não sofro mais com isso. Aí eles voltaram recentemente, disseram, olha, eu gostaria, já resolvi minha questão e gostaria de voltar. Aí isso veio mais para melhorar um pouco a minha crença, né? Aquela crença de que, eu acho que o problema foi meu. Melhorou um pouquinho. E aí eu estou administrando melhor essa situação. Sim. E aí tem até um outro motivo que tem a ver com a nossa aula, que é o seguinte: às vezes o paciente ele está indo ali para terapia, mas ele não quer fazer terapia. Uhum. Quantas vezes o paciente já foi para terapia? Quantos psicólogos ele já passou? Quantas vezes ele desistiu? Por quais motivos? Porque tem pessoas que ela fala assim, não, agora eu vou mudar, vou para terapia. Aí faz uma sessão e some. Que é basicamente eu tentando fazer dieta. Agora eu vou emagrecer, vou fazer exercício. Aí eu faço 2 dias e paro. E Tem a sempre ver quando vem, né? E quando vem falando assim, Camila, eu vim porque minha irmã mandou, outra, minha namorada meu mandou. amor. Aí eu já Aí sei logo, eu você digo, não é reza. pecado. Aí você reza para qualquer divindade que você acredita, porque para você fazer esse manejo do paciente querer continuar, é complicado. Porque é isso. Às vezes ele não está ali porque ele quer, não. Às vezes foi a mulher dele que falou assim, ou você faz terapia, ou a gente vai se divorciar. É a mãe que fez a filha ir, e eu não estou nem falando de adolescente aqui, ou a filha que fez a mãe ir também, acontece. Uhum. Pois é, você sabe, né? Eu tenho um que quem veio foi um caso inusitado, foi a Nora. Mulher! Um dos primeiros pacientes que eu tive, eu vou falar para vocês que hoje eu sou boa nisso aqui, porque os primeiros pacientes, eles me calejaram muito. Um dos primeiros pacientes que eu tive foi uma senhora de 50 anos, que a filha falou comigo, a filha respondeu tudo, marcou comigo, e aí falou assim, mas a minha mãe pediu para te avisar que ela não vai falar nada na sessão. Ela vai sentar lá e ficar calada. Eu falei, não tem problema. A gente vai ficar 50 minutos caladas, uma olhando para a cara da outra. Sem problemas. E aí a filha tinha respondido algumas coisas da anamnese, né? Questões que ela podia responder ali. E uma das coisas que ela respondeu, isso na época eu morava em São Paulo, né? É que essa paciente, por mais que morasse em São Paulo, era de Pernambuco. E eu também sou pernambucana. Quando a gente começou ali a conversar, eu falei, nossa, a tua filha me falou que você é de Pernambuco, né? De que cidade que você é? Ela, eu sou de Paulista. Menina, eu sou de Recife. Ela, você também é? Eu falei, sou. Aí começa aquela conversa que todo mundo que é nordestino, mas não está na sua cidade, tem, né? Veio aqui quando? Tá aqui há quanto tempo? Ah, eu vim tal ano, eu vim quando tinha tantos anos. Nossa, você viu novinho. E a gente, juro para vocês, ficamos lá 1 hora só falando sobre isso. Eu não falei sobre mais nada. A demanda dela era luto, que o namorado dela havia falecido, já tinha um tempo, e ela não tinha se recuperado. Não falei sobre o namorado, não falei de morte, não falei nada. A gente ficou 1 hora falando só sobre a diferença de morar em Recife e morar em São Paulo. Acabou. E, detalhe,
ficou, aliás, 1 hora só falando sobre isso, mas a sessão inteira foi 1 hora e meia. Eu morta de fome querendo jantar. Essa mulher não queria terminar. Eu encerrei a sessão umas 5 vezes e ela não parava. E não queria acabar. Aí quando acabou, que eu consegui finalizar, e eu falei assim, ó, eu vou finalizar porque eu tô com fome, então não jantei. Ela, meu Deus do céu, vai comer. Aí terminei ali. Aí daqui a pouco a filha dela mandou mensagem, eu não sei o que você fez, mas a minha mãe tá perguntando se semana que vem pode ser nesse horário aqui, ó. É isso que acontece. Gente, eu não falei sobre mais nada. Por que também? Porque eu já sabia que ela era resistente, ela não queria estar na sessão. E eu não ia começar falando sobre o motivo que levou ela ali, porque ela também não via sentido dela estar ali, que ela, pra ela, estava lidando com o luto muito bem. Então eu falei sobre qualquer outra coisa. Letícia, pode falar. Eu tenho paciente que já veio porque eu sou de Maceió, eu tenho paciente que já veio porque eu sou de Alagoas, eu tenho paciente que já veio por vários motivos. Ô, Cícera, tu cortou ali a Letícia. Eita, fala aí, Letícia. Tudo bem. É porque você trouxe esse exemplo e eu estou com uma paciente parecida, e aí eu estava pensando, né? Porque assim, ela tá tratando o relacionamento, né? Que é relacionamento passado que ela teve, questão de abuso, relacionamento manipulador, enfim. Uhum. E aí, estou percebendo crenças de desamor nela, e aí eu estava pensando, eu passei por um relacionamento abusivo também, será se eu compartilho com ela também, para justamente a gente poder vincular, aumentar o nosso grau, né, no vínculo terapêutico, porque agora que ela está iniciando a terapia comigo. E aí pode falar. Não, não pode terminar. Não, aí eu só ainda não teve a sessão, né? Teve essa semana, mas aí eu não cheguei a falar compartilhar um pouco da minha história, da minha vivência relacionada a relacionamento, seria para a semana que vem, né? A próxima sessão. Aí eu fiquei pensando, será se eu falo porque eu percebi que ela se sente, pelo que ela trouxe, ela se sente muito sozinha. É como se só acontece comigo, por que acontece comigo? E foi um relacionamento que já aconteceu há muito tempo, e ela trouxe na sessão falando que até hoje ela se cobra, ela sente raiva dela mesma por ela ter se permitido viver isso. Pronto, era isso que eu ia te perguntar, se ela tem noção que foi uma relação abusiva, e se ela está se culpando. Nesse sentido, Letícia, você pode sim, é uma técnica isso, é autorrevelação, só que aí você vai sentir. Primeiro, questiona para o seu paciente se tudo bem se você compartilhar algo sobre a tua experiência. Veja com ela se está tudo bem. Se ela disser que sim, aí você revela um pouquinho, olha, eu queria que você soubesse que eu passei por algo minimamente parecido, e aí não foca muito na experiência, mas foca em como você se sentiu, já que essa é a chave. Eu também me senti culpada, eu também me senti mal por ter me permitido, mas depois eu fui vendo que não tinha a ver comigo, não era sobre, eu não era culpada, eu era vítima, eu era uma pessoa que sofreu isso. E aí eu fiz isso, isso, isso. E aí você expõe assim, rapidamente, não pode ser algo muito denso, porque, novamente, a terapia é sobre ela, mas você expõe para ver se isso repercute nela. E tudo bem, você pode fazer isso, né? Você já analisou que vai fazer sentido para ela, porque realmente ela percebe. Se ela não perceber, isso aí talvez não, mas como ela percebe, ela está se culpando, e ela te vê já ali como exemplo, isso pode ajudar. Então, sim, você pode seguir, mas bem sensível, bem sutil, vendo como que ela fica, depois que você se expõe, pergunta como que ela ficou, como que ela se sentiu, o que que ela pensou, e aí vocês partem nesse ponto. Tá certo? bom, muito obrigada. Imagina. E, gente, isso que a Letícia vai fazer, vocês também podem fazer em outros momentos, não só para isso, né? O paciente está com dificuldade ali no algum transtorno que você tem. Então, eu já falei com uma paciente que tinha ansiedade, que eu não tenho TAG, mas eu tenho traços de personalidade ansioso, então eu vivo com a minha ansiedade há muito tempo. E aí ela ficou, nossa, mas não parece, porque você fingiu muita coisa aqui. Mas a gente vai expondo pequenas coisas ali que dá para ajudar o seu paciente a vincular com você. Como a Cícera falou, muita gente vinculou com ela porque ela é de Maceió, porque tem mais idade. A minha paciente vinculou comigo porque a gente passou por uma mesma experiência, né? A gente saiu do Nordeste e foi para o Sudeste e sofreu preconceito por causa disso.
Então, a gente falou muito sobre essa experiência. E aí, vocês vão fazendo dessa forma, tá, minha gente? O meu vínculo principal é porque eu sou preta. A maioria Também que tem vem para mim e motivo é esse mesmo. E é claro isso. Eu vim porque eu me identifico com você, porque você é preta como eu, você é crespa, sabe? Deixa claro, até porque eu capto paciente do psicoafro-social, né? E lá a maioria dos pacientes são pretos. Então eles procuram os psicólogos que são bem, assim, se caracterizam do jeito que eles querem. Eles buscam mesmo com esse objetivo. Exatamente. Vai procurar por ter a mesma etnia, por ter o mesmo sexo, por ter a mesma idade, por morar perto ou morar longe, por ter uma experiência parecida, enfim, gente. Como eu falei, a característica é muito importante. Mas, enfim, voltando aqui para a aula. Identifiquei lá uma resistência, identifiquei uma ruptura. Como que eu reparo a ruptura? Como eu falei, é isso aqui que importa. Primeiro de tudo, minha gente, reconheçam rápido. Como que eu sei que o paciente houve ali uma ruptura na relação com o meu paciente? Porque ele mudou. Ele está mais distante, ele está mais frio, ele não está falando a mesma coisa que ele falava antes. É os mesmos sinais que você vai ver que o teu relacionamento amoroso não tá bom. Como que você sabe que o teu namorado deve estar bravo com você? Porque ele está diferente. A mesma coisa que com o paciente. Ele vai mudar, ele vai se proteger, ele vai ficar mais distante. E aí, primeiro de tudo, você tem que reconhecer. Mano, eu percebi que nas últimas sessões você tem falado menos. Você tem, né, trazido menos coisas que eram importantes, está trazendo alguns assuntos que a gente já tinha combinado que não era prioridade. Quando eu tento entrar num assunto, eu vejo que você foge. O que está acontecendo? Deixa ele falar. Quando ele trouxer, porque teve uma sessão que eu falei isso, você fez isso e eu não gostei. Primeiro de tudo, não minimize, valide. Poxa, fulano, não faz ideia que isso tinha acontecido. Mas eu fico feliz que você tenha me trazido, que você tenha conseguido expor, que você tenha sentido seguro para falar sobre isso. Vamos conversar, então? E aí a gente vai analisar o que eu falei aqui que fez com que você se sentisse dessa maneira. Eu acho que eu poderia ter explicado melhor. Então, assuma a sua parte, peça desculpas, se for o caso. Se coloque ali mostrando que, sim, talvez você tenha errado, ou talvez você pudesse ter feito de uma outra maneira, mas você está disposta a ajudar o paciente a entender isso até para não repetir. Negocie com ele, então, novamente, faça combinações, pronto. Eu acho que eu forcei um pouco demais naquele ponto, né, fulano? Então, vamos combinar assim? Quando você perceber que eu estou forçando demais, você vai me avisar. Vamos criar aqui um sinal, para que eu saiba que é o momento de a gente parar. E aí você confirma se a segurança foi estabelecida. Tudo bem? A gente pode seguir assim? Você se sente seguro com essa estratégia? A Leandra falou, Camila, meu paciente com apego ansioso tem exatamente essa demanda com relacionamento. Ele fica desesperado com qualquer sinal que ele interprete como uma chance da namorada terminar o relacionamento. Aí, ó, o apego ansioso que eu te falei. Aí a gente vai ter... Esse já é um outro papo, tá, Leandra? Aí já é questão do tratamento dele. Mas a gente precisa entender, primeiro de tudo, principalmente com o paciente ansioso. O medo dele é real ou é uma distorção? E fique atento, porque se ele tem medo da namorada abandonar, ele também vai ter medo de você abandonar ele. E aí tudo que eu falei aqui sobre o apego ansioso, ele pode acontecer na sua relação também. Mas aqui já entra mais na parte do tratamento, que já não é o foco da nossa aula de hoje. Tá? Cadê? Levantou a mão, pode falar. Uma dúvida que surgiu, Camila, com relação a esses da ruptura, é que eu venho estudado bastante sobre a questão da motivação do paciente para o tratamento, entrevista motivacional, e aí surgiu essa dúvida, se a gente pode confundir também, ou precisamos ter um certo cuidado para não confundirmos as duas coisas, se há de fato uma ruptura, ou se tem com a motivação do paciente para o tratamento. E aí, como a gente poderia abordar isso também durante o tratamento, durante a sessão? Seria funda, e se pode existir essa... Se pode utilizar o quê? Se pode existir essa confusão da gente
considerar que seja uma ruptura, e na realidade tem a ver com a motivação do paciente, e se existe aí diferenças, ou se as coisas podem estar relacionadas também. Tá. Quando a gente fala de motivação de engajamento, geralmente está falando de resistência. Possivelmente o paciente não está engajando porque ele é resistente, certo? E aí isso você vai ter que analisar. Mas para tentar entender o que é uma ruptura e o que é a resistência é um padrão mais linear. O paciente ele chegou já com esse tipo de resistência, ou ele já dava sinais, e quando vocês entraram naquele assunto, ficou mais forte. A ruptura é algo que foge ali totalmente do padrão. E foi ocasionada por alguma questão que aconteceu na sessão. Eu falei aqui sobre se desculpar, mas não necessariamente você fez algo de errado, no sentido de, eu fui um péssimo psicólogo. Às vezes você causou uma ruptura porque você tentou acolher esse paciente, mas ele não está acostumado com o acolhimento, e ele se lembrou de uma situação que alguém acolheu ele e logo em seguida deu uma punhalada nas costas. Não foi sobre você, foi sobre seu paciente. Mas aí, como saber, então, o que é uma resistência e o que é uma ruptura? Esse início aqui já vai te mostrar. Percebeu que o seu paciente está diferente, ele está evitando, ele está distante, está acontecendo alguma coisa ali que não é padrão dele, questione. Leve para a terapia, leve para a sessão. Fulano, eu estou percebendo que ultimamente você está mais quieto, você não está falando tanto, você tem evitado algumas sessões, o que está acontecendo? Me fala. Quem sabe melhor do paciente é o próprio paciente. E como eu já falei antes, a nossa profissão ela é muito difícil, mas também ela é muito boa, porque tudo que acontece nela vira pauta de terapia. Paciente está esquisito, pauta de terapia. Paciente está faltando, pauta de terapia. Paciente está atrasando o pagamento, pauta de terapia. Todas as dificuldades que vocês encontrarem, vira pauta de terapia. E aí você vai conversar com ele para entender se é uma resistência, porque talvez vocês encaram ali num tema que é difícil para ele, e ele tem se sentido incomodado, ou se realmente é uma ruptura. Você falou alguma coisa, que ele se lembrou de alguém, que ele se sentiu incomodado porque lá atrás alguém fez exatamente a mesma coisa, que ele viu como uma ameaça e que agora mexeu um pouco na confiança dele na terapia. Certo? Então, questione seu paciente, leva para ele, mas não leva no sentido de julgar. Não, eu estou falando isso, fulano, porque eu quero entender. Eu estou aqui para te entender, para te ajudar da melhor maneira possível. E aí vocês trabalham em cima disso. Certo? Fez sentido, Radassa? Sim, bastante. Obrigada, Camila. Imagina. Pronto, minha gente. Então, não tenham medo da resistência, não tenham medo da ruptura. Elas também são possibilidades para a gente trabalhar, como eu falei. Às vezes, vocês vão ter que causar conscientemente uma ruptura para o seu paciente evoluir. Dependendo do caso, é uma coisa muito boa para você fazer. E aí, ferramentas que a gente pode utilizar, né? Lista de perguntas que abrem diálogo sobre o vínculo. Como que você está se sentindo em relação ao nosso trabalho? Teve algum momento que você pensou em parar? O que te fez pensar assim? Tem algo que eu possa fazer para que você sinta mais à vontade aqui? Gente, eu vou continuar batendo nessa tecla aqui, porque não se fala muito sobre isso. E eu posso falar abertamente que eu fiz uma pesquisa extensa sobre feedback, que foi difícil pra caramba de achar. Não se fala o poder do feedback. Peça feedback para o seu paciente constantemente, principalmente quando você vê que foi uma sessão que mexeu com ele, foi uma sessão que talvez ele tenha saído pior do que quando ele entrou. Questione se está tudo bem, se desse jeito isso ajudou ou não, se teve alguma coisa que você fez ali que ele não gostou. Ou então, ao contrário, se teve alguma coisa que você não fez e ele estava esperando e por isso ele não gostou. Questione o tempo todo. Mas eu tenho medo do paciente me criticar. Ele não está te criticando, coisa linda. Não é sobre você. Quando ele fala, Camila, eu não gostei que você falou desse jeito, que eu me senti desse jeito, não é sobre mim, é sobre a necessidade dele. Eu preciso me despir das minhas crenças, das minhas ativações no momento que eu estou com meu paciente. Não sou mais a Camila, eu sou a psicóloga dele. E aí, questione ele e também reaja de uma maneira ok, para ele também não ter medo de trazer feedbacks, porque ele gosta de você, não quer te machucar, tá? Muito obrigada porque você falou isso. A partir de agora, eu vou pensar em como que a gente pode trabalhar aqui para que você não se sinta mais dessa forma. Ou que pelo menos seja de uma forma mais confortável para você. Pronto.
E aí, algumas técnicas também que a gente pode fazer. Checagem da aliança terapêutica, revisão de meta. Gente, revisem a meta, os objetivos da terapia. Porque depois de um tempo eles vão se perdendo. E revisem também os contatos terapêuticos. Faça ali um contrato. O contrato terapêutico é muito importante. Mostre para o paciente quais são os limites. Mas mostre também que, dependendo da situação, você é flexível. Como eu falei, no meu contrato, diz que depois de 2 sessões que falta, não tem mais vaga. Encerrou o processo. Mas isso é uma coisa que eu nunca fiz. Porque todas as vezes que ele faltou, que algum paciente faltou demais, eu vi que era uma questão do apego, uma questão de ruptura, de resistência, e eu manejei. Eu coloco ali já para não incentivar o paciente a ficar faltando. E não porque eu vou ser carrasca com ele. Certo? Então, tem ali seu contrato, mas mostre também flexível, dependendo do caso. Né? Se você vê que realmente o paciente não está cooperando, às vezes é bom realmente encerrar. Por fim, então, o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo? Os estilos de apego moldam resistências e rupturas. Então, como eu falei, cada estilo de apego vai ter uma resistência ou ruptura diferente. É o nosso papel nomear, validar e co-construir. Então, eu nomeio o que está acontecendo, eu valido como o paciente se sente, não é o comportamento, é a emoção. E junto com ele, a gente vai construir ferramentas, maneiras de a gente lidar com isso. E, por fim, ruptura não é fracasso, ela é uma oportunidade de fortalecer o vínculo, certo? É a partir daqui que a sua aliança, que o seu vínculo vai ficar ainda mais forte. Não tenho medo dela. E, para encerrar, eu trouxe uma frase de Carl Rogers, que, enfim, maravilhosa essa frase aqui. Quanto mais o indivíduo é compreendido e aceito, maior sua tendência para abandonar as falsas defesas que empregou para enfrentar a vida. Maior a sua tendência para se mover para frente. Que é o que a gente está falando assim. Quanto mais você conseguir passar para o seu paciente que ele é compreendido, que ele é aceito, que ele está num lugar seguro, ele não vai ter por que usar das defesas dele. E aí ele vai conseguir, de fato, transformar a vida dele e andar para frente. Certo, minha gente? O que vocês acharam? Dúvidas? Agora, tá vendo? Feedback. Fiz alguma coisa que vocês não gostaram? Achou um porre? Perdeu a hora aqui comigo? O que vocês acharam? Maravilhoso. Oi, eu gostei muito também. Uma aula maravilhosa. E outra coisa que, não sei quem foi que perguntou se, na dúvida, né, de se é quebra de... Se é motivação ou se é quebra de algum... do atendimento, né? Eu acho assim, a nossa profissão, ela tem uma coisa muito... Quer dizer, tem várias coisas maravilhosas, mas uma delas é que a gente pode perguntar tudo. Exato, Mário. Tudo, né? Na dúvida, pergunta. Eu fiz alguma coisa que você não gostou, né? Porque eu pergunto sobre tudo. Eu pergunto de sexo, eu pergunto até quase que eu pergunto o tamanho do pinto. Dependendo ali da sessão. Às vezes é condizente perguntar de vez em quando. Não é? Então, outro dia eu estava pensando sobre isso. Eu falei, nossa, porque nossa profissão, tem muitas profissões que a gente não pergunta sobre o valor do salário da pessoa, né? Porque a gente estava falando naquela aula de dinheiro, como é difícil falar sobre dinheiro. Mas na nossa profissão a gente pergunta, tá, e quanto que você ganha? Né? Naquele momento ali, está tudo bem para o paciente, porque eles contam cada coisa para a gente que a gente está à vontade para falar sobre isso. Gostei muito da aula, parabéns. Parabéns. Obrigada, Mari. Cícera estava tentando falar também, e depois eu deixo a Vitória falar. O que você estava falando? Foi isso mesmo que eu falei, que Mari falou. Foi muito bom, porque é sempre bom a gente estar reforçando o conhecimento, né? E aí, quando a gente escuta você falar, lembra que precisa realmente estar revivendo, revisando, porque a gente já viu isso, mas parece que é novo. Sempre que a gente vê, parece que tem algo novo que a gente deixou de ver. Uhum. Obrigada, foi ótima. Maravilha. Ó, a Cícera está falando de Vivendo porque ela fez a formação passada e aí a gente falou muito sobre estilo de apego, encheu o saco delas por causa disso. Mas tem que lembrar que para muita gente isso é novo também. Vitória, pode falar. Oi, gente, bom dia. É a minha primeira vez que eu estou participando. E assim, me encantei. Eu entrei recente no grupo, alguém compartilhou em algum outro grupo que eu estava, e aí eu conheci.
Já já vou começar a seguir vocês no Instagram. Mas, de verdade, eu tô encantada, apaixonada. Coloquei um lembrete, acho que na segunda-feira, quando eu vi lá o aviso, que 11 horas vocês estariam aqui, eu falei, vou participar. Eu tô muito interessada sobre essa questão da teoria do apego, tô até para comprar um livro, pesquisei sobre cursos, porque eu acho que é a base de uma relação terapêutica, né? Eu tô no 9º semestre, vou começar a atender agora na clínica escola da minha faculdade, de fato, tô perto de me formar. Então, assim, eu tive uma aula de sistêmica da professora Luana Palmeiras, assim, incrível, e ela falou sobre a teoria do apego, e para mim foi uma das melhores aulas dela, assim, um assunto que eu babei, amei de fato. Então, Camila, você está de parabéns, excelente, eu amo exemplos, você trouxe, assim, exemplos da sua prática clínica incrível, que eu aprendi muito, então, muito obrigado mesmo por compartilhar com a gente seu conhecimento. Enfim, então, de parabéns. Nota 10. Camila, para de chorar. Vai, volta aí. Cadê? Eu tô travando ela. Não, eu caí rapidamente. Calma, foi minha internet. Mas já voltei. Ela tá chorando, ela só fechou a câmera porque ela tá chorando. Vocês estão me ouvindo? Estamos Estamos. ouvindo com a voz embargada, para de fingir. Não, é sério. Não, gente, mas eu realmente fiquei emocionada com a vitória. De verdade, porque assim, primeiro de tudo, ela tá ainda na faculdade e, gente, como eu queria ter sabido dessas coisas quando eu tava na faculdade. É verdade. Porque a gente sai totalmente perdido. Mas, Vitória, seja bem-vinda. Tá um prazer te ter aqui. Fico muito feliz que você tenha gostado. Realmente, eu estava um pouco nervosa com essa aula aqui, não vou mentir, tá, gente? Mas eu fico feliz que você tenha gostado. E vai seguindo a gente, não só no Instagram, mas vai seguindo nossos encontros aqui. Como a gente estava brincando mais cedo, a gente tenta se encontrar pelo menos uma vez a semana para falar alguma coisa que seja relevante, né? Falamos semana passada sobre dinheiro, hoje falamos sobre apego. E quarta que vem, dia 27 de agosto, nosso dia do psicólogo, a gente vai fazer um café da manhã, 9h30 da manhã. Não é para falar de aula, não é para falar de psicologia, é para a gente fofocar e para a gente também entregar uma surpresa que está vindo aí, que estamos muito ansiosos para entregar para vocês. Tá? Então, quem estiver no café vai saber de primeira mão. Venham, porque da última vez que a gente fez café com surpresa, foi o nascimento da Colheres. Quem viveu sabe. Então, já estou mostrando aqui o que vai ser, mais ou menos, para vocês terem ideia. Mas fique com a gente, Vitória, e todas as outras pessoas aqui que vêm, né, Roseli, Paula, vocês participam pra caramba. Eu gosto muito de ver tanto rostos novos como rostos antigos, porque reforça o que a gente está fazendo aqui. Certo, minha gente? Fico muito feliz. Qualquer outra dúvida, vocês vão colocando lá no grupo. Lembrem, interajam no grupo, minha gente. O grupo é para vocês conversarem, para vocês trocarem, para falar sobre caso, mas também falar sobre insegurança. Tá tudo certo, a gente está no mesmo barco e ele não vai afundar porque não é o Titanic. Ah, mas você vai chegar às 9h30, viu? Coloque um despertador, vários despertadores, assim, para você ir acordando parcelado, viu, dona Marilene? Vou ver se eu peço a Cícera para bater no meu portão. Que se alguém bater no meu portão, eu acordo 9h30. Eita, precisa encontrar uma vizinha para mandar ela fazer isso, né? Vai, Cícera, você está responsável. Os vizinhos têm medo de mim, não bate não. Eita. Todo mundo tem medo de você, Maria. Esse que é o problema, né? Todo mundo já teve essa fase de ter medo de você. Nossa, a Maria, ela é tão brava, né? Nossa, eu não tenho, olha. Será que eu sou meio ruim da cabeça? Eu não tenho. Talvez. Minha gente, Que bom, vizinho, que bom. Muito obrigada por hoje, mas também pelos outros dias. Fiquem de olho na nossa agenda que sai todo final do mês com as programações do mês seguinte, tá? E a gente se vê agora quarta-feira, 9h30. Quero todo mundo trazendo aqui alguma comida que vocês gostem. Pessoal do Nordeste, me tragam comida típica para eu passar inveja. Por exemplo, aqui não tem bolo do rolo, tá? Por favor, façam inveja para mim. E é isso. A gente se vê então quarta-feira. Beijo para vocês, minha gente. Tchauzinho. Beijo.